governo federal retira a urgência constitucional do projeto do fim da escala 6x1 e destrava votações na Câmara dos Deputados. Vamos saber agora os detalhes com a repórter Aline Brito, da nossa equipe lá em Brasília. Boa noite, Aline. Se a retirada da urgência, por um lado, destrava pautas importantes na Câmara dos Deputados, por outro, a gente fica se questionando, e agora, como é que fica o fim da escala 6x1 no Senado? Exatamente, Marcele, uma ótima noite para você, para todos que nos acompanham. Agora, essa era a carta que o governo Lula tinha na manga para pressionar o Senado Federal a votar o fim da escala 6x1. Agora, sem essa urgência, não tem, então, essa pressão, essa possibilidade de travar a pauta e, com isso, pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votar esse projeto de lei. De todo modo, isso foi fruto de um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, o Palácio do Planalto, ali após reuniões entre Hugo Mota e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, ficou decidida a retirada dessa urgência que estava travando a pauta de votações do plenário da Casa. Mesmo se essa urgência não tivesse sido retirada, o projeto teria sido colocado para votação, de acordo com o que já havia sido anunciado por Mota. Agora, o plenário pode voltar a votar os projetos, qualquer projeto de lei. E por outro lado, então, fica aí, Marcele, justamente essa indagação, sobre os próximos passos ali no Senado Federal. Eu conversei com diversos parlamentares sobre isso e a indicação, o indicativo que eles deram é de que o governo tem avançado na tratativa com Davi Alcolumbre e por isso também essa retirada da urgência, já que sim, esse projeto deve ser votado ali no Senado Federal. Rapidamente, só explicar o que está acontecendo, porque a Câmara já votou sobre o fim da escala 6x1, mas era uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional. Esse agora é um projeto de lei, são coisas diferentes, e não são conflitantes, apesar da emenda constitucional ser superior. O projeto de lei, ele vem aí para complementar, fazer um ajuste, da nossa consolidação das leis trabalhistas, da nossa CLT, ajustando o texto e deixando ele igual ao que deve ficar a Constituição depois que essa PEC, que está ali parada no Senado, for promulgada. De todo modo, foi retirada a urgência, mas o projeto de lei continua tramitando e aí agora vai ter o seu próprio tempo, para avançar aqui na Câmara dos Deputados. Marcele, hoje também foi um dia muito importante para Sergipe aqui na Câmara dos Deputados. Isso porque houve uma homenagem ao centenário do Dr. Jorge Prado Leite, o centenário de nascimento dele, Uma sessão solene foi então realizada aqui no plenário da Câmara dos Deputados com presença de familiares, a neta, também o filho do Dr. Jorge Prado Leite. E foi um momento, sim, de relembrar a história, a trajetória desse empresário sergipano tão importante para a história de Sergipe e que ajudou, aí a alavancar a economia e também transformar socialmente o Sergipe, mas também parte do Nordeste brasileiro, do sul da Bahia. A gente preparou um VT muito especial, uma matéria muito especial sobre tudo que aconteceu aqui hoje e vamos assistir agora. A cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados relembrou a trajetória de Jorge Prado Leite, um dos nomes mais importantes da história empresarial de Sergipe. A homenagem foi proposta pelo deputado Tiago de Joaldo, do Progressistas de Sergipe. Um homem que, através da sua iniciativa, da sua coragem, da sua desenvoltura, conseguiu levar progresso para vários municípios, começando pelo setor da energia elétrica, levando luz para pessoas que viviam na escuridão, que dependiam de geradores de energia. Depois, como comunicador, a primeira rádio do interior do estado de Sergipe foi idealizada também pelo Dr. Jorge. Então, uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo e a gente poder chegar aqui, depois de fazer amizade com seu filho, o Dr. Ivan, foi prefeito de Estância, foi deputado estadual
né, que tem uma ligação muito forte com a nossa região também. Para mim, poder ter feito a indicação da sessão solene, realizar a sessão solene no dia de hoje, para poder homenagear um sergipano do tamanho do Dr. Jorge, foi um orgulho muito grande para mim. Aqui, direto do plenário Ulisses Guimarães, a sessão solene marcou o centenário de nascimento de Jorge Prado Leite, uma homenagem que reuniu familiares e autoridades para reconhecer a trajetória de um empresário que ajudou a transformar a realidade econômica e social de Sergipe, mas também de parte do Nordeste brasileiro. Nascido em 1926, Jorge Prado Leite ficou conhecido pelo espírito empreendedor e pela capacidade de investir no desenvolvimento regional. Entre as principais realizações está a criação da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a Sulgip, responsável por levar energia a municípios do sul de Sergipe e da Bahia e impulsionar o crescimento econômico da região. Uma justíssima homenagem a um homem extremamente empreendedor que levou, através das suas ações, qualidade de vida para a população de Sergipe, especialmente do sul de Sergipe. Seja por levar energia, iluminar casas, iluminar escolas, levar energia para fábricas, para gerar empregos, seja por ser um visionário e um dos primeiros ambientalistas do nosso país, com a preservação de uma das maiores áreas particulares de Mata Atlântica do Brasil. A melhor educação é pelo exemplo. Nós tivemos em tio Jorge, Dr. Jorge Prado Leite, um exemplo de dedicação, de servir ao público, né, de procurar o bem comum, e isso a gente procura reproduzir nas nossas atividades políticas, sempre inspirado no exemplo de Jorge Leite. Além do setor elétrico, Jorge Prado Leite também deixou sua marca na indústria e na comunicação. Comandou a fábrica de tecidos Santa Cruz, em Estância, e fundou emissoras de rádio que ajudaram a levar informação e fortalecer a cultura sergipana. Ele entendia que rádio era desenvolvimento, rádio era educação para as pessoas, mas o Dr. Jorge não aceitava a condição dele ser dono de uma rádio e ele não ter o curso de jornalista. Ele entendia que isso era uma incoerência. Aí surgiu o curso de jornalismo na Universidade Tiradentes, lá em Sergipe. Ele se matriculou na primeira turma e fez o curso já adulto, mas ele queria que as pessoas entendessem que para ter uma rádio precisava ter o curso de jornalismo. Seu legado segue presente nas empresas que ajudou a construir e nas novas gerações da família, que continuam à frente de parte desses projetos. Eu costumo dizer que as minhas palavras sobre Dr. Jorge são sempre palavras comovidas, ungidas de reconhecimento, de memória, de afeto e de ternura. Observar essa homenagem, um aceno ao seu centenário, 100 anos da vinda de Dr. Jorge Prado Leite, em 19 de junho, ao convívio de Sergipe, ao convívio da Bahia, ao convívio da nossa área de concessão, nesse compromisso de vida que ele exerceu com tanta devoção. Dr. Jorge é uma dessas almas vocacionadas, cujo legado transcende a própria duração da sua estada em nossa companhia física. Essa percepção de humanidade e esse desenvolvimento do olhar humano na gestão e do emprego coletivo dos esforços de uma empresa, eu acredito que seja o grande legado de Dr. Jorge. Eu sinto a presença dele viva, a presença de alguém que estaria comemorando 100 anos de nascimento, se aqui estivesse conosco, mas é uma presença extremamente marcante de alguém cujo codinome é um homem chamado trabalho, que deixou relevantes serviços prestados a Sergipe e exemplos para seus familiares e amigos. Ele foi fundador de uma emissora de rádio, a Rádio Esperança, que, antes de mais nada, ela buscava levar conhecimento, educação e informações verídicas para a população. Alguém que no trabalho privilegiou sempre a oportunidade para os mais jovens. Quando não era obrigatório por lei, ele já tinha o programa nosso interno do primeiro emprego, dando chance ao emprego mais difícil de obter por qualquer um, que é o primeiro. Ele também foi pioneiro na parte de meio ambiente, na preservação da Mata Atlântica.
Falecido em 2021, Jorge Prado Leite é lembrado como um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do sul sergipano. Uma história de trabalho, inovação e visão de futuro que, um século depois de seu nascimento, continua sendo reconhecida dentro e fora de Sergipe. Bom, Marcele, é a bancada, né, de Sergipe aqui marcando presença, mas também a história, o legado de figuras tão importantes para o Estado que estão aqui também marcando presença, sendo lembrados aqui no Congresso Nacional, e é por isso que a gente do Direto de Brasília está sempre aqui de olho em tudo isso e trazendo aqui para vocês também sempre em primeira mão. Uma ótima noite para você, Marcele, para todos que nos acompanham e até amanhã. Ótima noite para você também, Aline. Obrigada e até amanhã.